Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos para mais um programa do projeto Diálogos no Acervo, agora nesse formato online, desde que o MASP fechou em março. A gente tem trazido essa programação que era feita semanalmente ali na Pinacoteca do museu para aqui para o Instagram. Hoje a gente vai falar da obra dessa semana, do programa MASP Desenhos em Casa, que é Os Filhos de Samuel Fludger, do Thomas Lawrence. Eu vou dialogar hoje com a minha colega Laura Cossendei, que deve estar entrando aí. Vou comentar um pouco aqui como é que vai funcionar a nossa live, enquanto a Laura entra aqui para falar com a gente. A live tem duração em torno de meia hora, 40 minutos, em que a gente vai ter tempo aqui de conversar sobre a obra, sobre a biografia do artista. E a gente vai deixar os comentários aqui fechados para facilitar a visualização da nossa convidada. Mas vocês, por favor, façam perguntas aqui no privado, que a gente vai responder ao final. Então, essa é a ideia do nosso MASP Diálogos no Acervo. Deixa eu só esperar a Laura aqui entrar. Vou fixar aqui o comentário. Enquanto a Laura não entra, vou comentar um pouco sobre a obra dessa semana. A obra dessa semana é uma tela a óleo de um importante pintor inglês ali da virada do século XVIII para o século XIX. Foi sobretudo um retratista da nobreza e da realeza inglesa. Aqui, acho que a Laura chegou. É uma tela em grandes dimensões, ela tem 2,40 de altura, 2,40 metros de altura, por 1,50 de largura. Então, um retrato de corpo inteiro, isso é algo que a gente vai falar um pouco mais no decorrer hoje da nossa conversa. Oi, Laura. Oi, Gui. Tudo bem com você? Tudo. Então, vou aproveitar que você entrou, vou fechar aqui os comentários para facilitar a visualização da nossa conversa e convidar de novo o público a fazer perguntas aqui no privado, no reservado, que a gente responde ao final. Estava Bom, comentando você já aqui sobre as apresentou nosso trabalho? dimensões. Desculpe. Você já apresentou, então, o trabalho. Apresentei o trabalho e as dimensões. Estava aqui começando a comentar um pouco sobre a pintura de grande dimensão, que é o que a gente vai falar mais à frente. Mas acho que vale a pena a gente começar comentando um pouco sobre esse contexto da virada do 18 para o 19, né, da academia, e como que o Thomas Lawrence se insere. A biografia é uma biografia particular dentro desse contexto do país onde ele nasceu. Sim. Eu acho que é importante, né? Então, primeiro a gente apresentar o artista. O Thomas Lawrence, ele foi um dos principais pintores ingleses da sua época. Ele trabalhou principalmente entre 1790, as últimas décadas do século XVIII, e trabalhou muito até a sua morte, em 1830. E desde muito cedo, na verdade, ele foi construindo, né, e conquistando um espaço muito grande, um espaço muito significativo na cena artística dessa época, principalmente dentro das academias, né, da Academia de Belas Artes. O Thomas Lawrence, ele nasceu em Bristol, na Inglaterra, em 1769. Ele nasceu em Devizes e era filho, na verdade, ele o pai de imagem, e ele se muda com o pai em diversas vezes, enfim, falando em Bath, onde ele vive durante um período.
E desde cedo, mesmo antes dele ter uma formação como artista, ele já produzia bastante. Ele tinha, inclusive, desses que era considerado um prodígio, né? Assim, autodidata. Ele já produzia diversos retratos das pessoas, tanto as pessoas que passavam pela estalagem do pai dele, ou então as pessoas dessas cidades. Inclusive, quando ele era mais adolescente, ele inclusive começou a ganhar dinheiro e ajudar na família com esses retratos que ele produzia. É interessante pensar também que Bath, nessa época, era uma cidade onde muitos nobres viviam também. Tantos nobres como cortesãos, é um pouco aquele clima, por exemplo, do trabalho do livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, essa vida de corte, essa vida da aristocracia. E é lá onde ele começa a trabalhar até ele se mudar para Londres em 1787, quando ele se muda para estudar na Royal Academy, que é eu acho importante a gente lembrar a importância que as academias de belas artes têm nesse período. As academias são a principal instituição, né, desde o fim do século XVIII até o fim do século XIX. É uma instituição moderna, moderna que eu quero dizer, moderna e os estados começam a se formar, e é um momento de criar uma instituição oficial que detém, que centraliza de alguma forma a formação dos artistas e também a formação de público para as artes da época. Então, as academias, elas eram um lugar, a instituição, né, que era responsável tanto por manter cursos de desenho, de pintura e de escultura, e também organizar exposições anualmente dos alunos, né, e não só, e dos outros pintores desse período. Essas pinturas, elas eram selecionadas, então também eram espaços de legitimação. Você tinha que ter sua pintura aprovada, né, para ser exposta. Então ela tinha que, de alguma forma, atender às expectativas, né, e ao que era colocado como desejável e como atender uma espécie de gosto, né, também, que era desenvolvido, né, que era construído nessas instituições. E eu acho que é legal você comentar que nessas academias tinham vários gêneros, né, que eram trabalhados, gêneros clássicos da pintura. Um deles é o retrato, e essa tradição do retrato, claro, ela remonta ao Renascimento, mas esse retrato de corte, que é o gênero específico que o Lawrence vai trabalhar, ele também se configura um pouco atrás dele, né, com outros pintores da geração anterior a dele, em que ele vai emprestar uma série de elementos e vai trazer isso para a pintura dele desde o início, tanto que ele é aceito pela alta realeza britânica. Enfim, ele faz um retrato da rainha, que a gente vai falar em breve, aos 20 anos. Então, ele logo muito cedo aprende essa maneira de pintar esses retratos para a corte inglesa. Sim, o retrato é um dos gêneros mais tradicionais da pintura, né? Gêneros que eu quero dizer é um dos temas, né, possíveis. É um dos gêneros mais tradicionais. Eu acho que ele ganha uma série de uma grande inovação, uma grande mudança, né, no retrato, principalmente no Renascimento, quando pessoas que não apenas uma realeza, né, assim, não apenas a nobreza pode ser retratada, mas também outras, uma burguesia, de alguma forma, começa a também poder fazer essas encomendas. Eu acho muito importante pensar isso no caso do Thomas Lawrence, porque ele é um pintor que ficou conhecido por seus retratos. Na verdade, ele era um retratista profissional. E o retrato, ele não só lida com todo esse gênero, né, todo esse passado de formas como essas pessoas eram representadas, mas também tem uma relação muito próxima com a ideia de mecenato nas artes, né? Porque o retrato, ele está diretamente ligado a uma ideia de distinção de classe.
tem retrato, quem pode pagar por um retrato, né? Quem pode encomendar um retrato e para os pintores mais renomados da época. Então, é um tipo de... é um objeto, digamos, né? Que atesta, né? Que declara a importância que você tem na sociedade. Uhum. Uma diferença no próprio gênero do retrato a partir do século XVI e XVII é que começam a se tornar cada vez mais frequentes os retratos de corpo inteiro. Uhum. Então, não retratos que eram assim, né, apenas do busto, né, quase como se fosse uma foto 3x4, mas que apresentava a figura em pé, né, e que começam a assumir uma escala que também é muito maior. Esses retratos, normalmente, eles tinham cerca de 2 metros e pouco, e apresentavam esses personagens quase em escala real, ou às vezes até mais, o que também é um dado importante, né? É também uma forma de ostentar esse poder e de personificar essa figura, né? Assim, além disso, também é um gênero que é muito conhecido por seus detalhes. Então, todos esses detalhes, eles vão adicionando adjetivos, qualidades, né, à pessoa retratada. Então, é muito importante, quando a gente pensa em um retrato, tentar ler esses detalhes e essas minúcias, porque são esses detalhes que, na verdade, constroem uma espécie de história dessa pessoa retratada em apenas uma imagem. Elas revelam escolhas, né, do pintor em relação à própria história daquele que é retratado. Então, eles são reveladores dessa relação de representação e representado. Eu acho interessante a gente comentar esse importante retrato dele da Rainha Carlota, que tem elementos que depois vão ser retomados na obra dessa semana do MASP Desenhos em Casa. Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu vou continuar falando do retrato. O retrato da Rainha Carlota é um trabalho que marca uma virada na carreira do Thomas Lawrence. É o primeiro retrato, bom, ele faz quando ele era ainda muito jovem, ele entra na academia do ano, pela rainha, na verdade pelo rei, para fazer o primeiro retrato real, né? Pensando que nessa hierarquia de pessoas retratadas, né, ele chegou já muito rapidamente ao topo, né? Uhum. E esse retrato, ele é feito em 1789, e ele é um trabalho bem curioso, assim, porque ele marca um momento de entrada do Thomas Lawrence dentro dessa academia. Quando ele é exposto, né, no ano seguinte, 1790, a Rainha Carlota, ela era casada com o rei George III, que foi o mesmo rei que criou a Academia de Belas Artes, então era um rei que fomentou, né, que estimulou muito a construção, né, e a formação de artistas, como um projeto, né, de Estado, como um projeto real. E ela era casada com ele, e, na verdade, a partir desse período, então a partir do ano, na verdade, 1788, o rei Jorge III começa a ter problemas de saúde. Uhum. E cria uma certa crise de Estado mesmo, assim. Ela é a primeira vez em que ele começa a ter problemas mais sérios, então tem uma certa turbulência rolando na família real. Lembrando que retrato... 1789 é o ano da Revolução Francesa, assim, só para a gente entender o contexto europeu naquele momento. Sim, eu acho isso, inclusive, um dado bem importante se a gente vai pensar no contexto específico do Reino Unido, né? Porque enquanto na França e em outros países que viveram, né, essa revolução contra a aristocracia e contra os privilégios da aristocracia,
na Inglaterra, durante muito tempo, assim, desde a formação, digamos, lá em 1215, a Magna Carta, mas também já no século XVII, a Inglaterra ela se coloca como uma monarquia constitucional, né? Então, uma forma de governo que balança o poder monárquico e da aristocracia com a de outros membros do parlamento, né? Também nobres, muitos, ou depois burgueses que foram ascendendo, mas que de alguma forma dá uma equilibrada. Então, tem esse momento de conflitos, né, políticos na Europa, mas o que estava acontecendo, na verdade, era um problema muito mais interno, né, muito mais dessa família específica nesse momento. E então o Thomas Lawrence vive no palácio, né, no castelo de Windsor, junto com a rainha durante um período, durante alguns meses. E nesse momento, que foi um momento muito difícil para ela, dizem as fontes, que ela teve muita dificuldade, assim, de dar atenção, ainda mais sendo um pintor tão jovem, né? Assim, ela não deu tanta importância. De fato, ela estava vivendo um momento difícil, então, de alguma forma, o retrato feito pelo Thomas Lawrence, ele também foi feito nessa condição, né? E ele também retrata uma rainha que está passando, o que foi, na verdade, um motivo de insatisfação por ela, mas que é uma rainha que está muito mais natural. Natural, que eu quero dizer, sem certos símbolos da corte. Então, eu acho que, Gui, se você puder botar no retrato completo, Claro. de corpo, né, na parte integral, nesse retrato, ela não está usando uma coroa, né? E ela está, se é que a gente pode dizer isso, num vestido até relativamente simples, considerando um vestido de uma rainha. Calmo, imponente. E são esses traços de naturalidade, assim, de uma certa humanidade, inclusive, e de buscar, né, um pouco dessa personalidade mesmo, o que começa um estado emocional, o que chama tanto a atenção desse retrato na época. Então, ela não só não está usando nenhuma tiara, né, como ela está com o próprio cabelo dela, natural, um cabelo que estava embranquecendo, então também revela, né, esse momento, essa fase da vida dela. Acho que você pode botar agora no detalhe do rosto dela. Ela tá, então, assim, não está olhando diretamente para o pintor, ela está, de certa forma, quase esquivando o olhar. E a forma como o Thomas Lawrence, por exemplo, tem esse tratamento do cabelo, sabe? Com uma pincelada bem delicada, mas, assim, também criando uma espécie de destaque para esses cachos. Acho que acaba que são características que estão no artista desde muito cedo, tanto uma forma como a luz bate no rosto, né, das figuras, mas também como esse cabelo, é uma coisa que tem muito a ver com uma textura. Tanto uma textura do tecido, como uma textura, né, do cabelo e ou mesmo uma textura da paisagem, se é que é possível dizer isso, né? Mas quando a gente pensa numa nuvem, né, e nos céus, como também é presente nesse retrato. E eu acho que vale a que pena você comentar alguns marcadores que estão nesse retrato da Rainha Carlota, que depois vão ser retomados em uma série de outros retratos do pintor. Vou colocá-los aqui muito resumidamente, né? Que é essa posição elevada como um palco mesmo, que ela está colocada aqui, sobreposto por um tapete. A paisagem à esquerda, ao longe, com alguns elementos arquitetônicos aqui colocados lá ao longe, em outras pinturas, como é o caso da pintura dessa semana do Máximo Desenhos em Casa, há uma coluna mais próxima dos retratados. Tem esse enquadramento também dado pela decoração, né? Tem algo da ambientação dos palácios, que também é colocado na pintura, então cortinas, portas, janelas. Então, enfim, é algo que vai ser retomado na pintura que a gente está analisando essa semana. Sim, eu acho que dá para destacar nesse retrato, então, além dessa questão fisionômica, né, que traz um pouco desse estado emocional da rainha, um código importante para o gênero do retrato é o pedestal.
esse pequeno degrauzinho, na verdade, é o que diferencia uma nobreza, né, de certos reis, ou de uma nobreza, né? Quanto mais nobre, mais degraus tem, digamos. Eu vou passar aqui para o desenho da semana, só para a gente comentar essas características já olhando para ele, tá? Tá. Ai, é que a tela tá cortada aí. Tá cortada? Tá, porque tem um jardinzinho aí embaixo. É verdade. Pois é, você tem razão, mas... Eu digo que é um jardinzinho importante justamente pra gente pensar, né? Que é justamente o degrauzinho. É, você tem razão, ficou sem o degrau aqui no corte que foi feito. Mas acho que a gente pode observar um pouco essa elevação aqui, mesmo sem o jardinzinho. Mas então acho que volta para o retrato da Rainha Carlota, mas já pensando, né, que essa estrutura é muito parecida. Uma estrutura em que as figuras são posicionadas ao centro da tela, né, seguindo relativamente esse eixo vertical. Normalmente essas pinturas são divididas entre uma parte que representa um elemento arquitetônico, muitas vezes uma coluna ou uma coluna neoclássica, e um outro momento em que traz essa profundidade, né, uma janela ou alguma vista para uma paisagem que faz com que essa ganhe essa tão plana, digamos, com fundo tão recuado. Então, cria uma ideia de uma construção espacial. Essas figuras normalmente estão ao centro, e uma coisa muito comum também, em termos de cena, né, nesses retratos, é algum tipo de planejamento vindo por cima, assim. Então, um pano, no caso do retrato da rainha, um pano verde, ou no caso do retrato das crianças, é um pano vermelho. É muito comum a gente ver esse tipo de cena sendo construída. Esse, na verdade, são características de uma tradição de retrato até bem anterior ao Thomas Lawrence. O Thomas Lawrence, ele se inspira muito, ele não se inspira, né? Ele é um herdeiro de uma tradição que é muito desenvolvida pelo Van Dyck, Anthony Van Dyck, um pintor flamengo, mas que pintou muito na corte inglesa nessa época. Nessa época não, desculpa, 2 séculos antes. Mas que deixou um legado muito significativo, assim, num certo padrão de como um retrato de corte seguia. Vou colocar aqui a nossa obra, porque tem uma questão de tempo aqui. Já estamos passando dos 20 minutos. Então, acho que vale a pena a gente se deter os próximos 10, 15 minutos nessa obra. Eu acho que vale voltar só para destacar 2 coisas, assim, ainda. A primeira delas são alguns... No caso desse retrato da rainha, tem 2 detalhes que eu acho que também chamam a atenção. Um é que, se a gente olha na paisagem ao fundo... Bom, então, primeiro, se a gente olha ela está usando um bracelete, né? Um bracelete e um anel. E essas joias foram um presente do rei Jorge III, né? O marido dela, e trazem um monograma real. Então, mesmo que a gente falando que ela não está sendo representada, né, com uma tiara ou representada como uma rainha, são essas joias que identificam quem ela é e, de alguma forma, trazem o rei como presente para esse retrato. Presente que eu quero dizer é como se o rei também estivesse citado nesse retrato, sem que ele estivesse também presente. Outro elemento que também é interessante é, justamente na paisagem, que a gente vê uma construção bem específica, que é a Eton College. É uma vista, né, que só seria possível desde o castelo de Windsor. Então, é num detalhe na paisagem que o pintor tá declarando, né, aonde que essa pintura foi feita. Então, você quer ir agora para a obra do MASP? Pode ser. Bom, os filhos de Samuel Fludyer. Os 3 crianças, né, representadas nessa tela eram filhos do Barão Fludyer, o Barão Samuel Fludyer. Na verdade, esse nome Samuel Fludyer é usado por 3 gerações, né, pelo avô das crianças, pelo pai das crianças e pelo menino ao centro, vestido de vermelho, que é o herdeiro, né, não somente desse título de nobreza, mas também de toda a fortuna da família. O avô das crianças
o primeiro Barão de Flúger, ele foi conhecido, à sua época, como o homem mais rico de seu tempo. Assim. Ele era um banqueiro e comerciante e também acabou desenvolvendo um certo papel político. Ele foi até bastante próximo do rei Jorge III, o mesmo marido da rainha, foi através dessa relação e dessa ascensão social que ele adquiriu o título de o baronato. E não é uma família tão tradicional assim da nobreza, é uma família que conseguiu esse título de nobreza em 1760, então fazia 40 anos, né, um pouco mais quando esse retrato foi feito. Então acho que é importante pensar isso, assim, né? Que famílias são essas que têm os seus filhos retratados e uma encomenda feita para o pintor que era mais prestigiado nesse tempo, né? O pintor que tinha mais renomado. Então, só isso já é uma declaração do prestígio dessa família. Acho importante também chamar a atenção... Menos do prestígio e mais da riqueza, né? Você havia comentado que o pai do Samuel Flúger era o homem mais rico da Inglaterra naquele momento. Então, uma família riquíssima que tinha adquirido seu título de nobreza e que estava, mais uma vez, se afirmando dentro de um clube fechado dos nobres, fazendo uma pintura com um pintor tão prestigioso. Sim, exatamente. Eu acho que é um pouco essa ideia dessa encomenda, né, e desse mecenato e desses símbolos de distinção, principalmente na Inglaterra, né? Esse período da regência e vários outros também, mas é de pensar de uma sociedade aristocrática, em que esses privilégios de classe, né, e esses monopólios de poder, eles são herdados. Né? Uhum. Não é uma coisa a ser conquistada. Então, sim, ter um retrato desse pintor é algo que, no fim das contas, você compra. Né? Uhum. Você compra esse prestígio encomendando um retrato. Uhum. Agora, é importante pensar também que, apesar do barão titular na época, digamos, o segundo barão, o pai das crianças, ter feito a encomenda e ter o nome, né, seu nome indiretamente citado no título da obra, quem então são representadas são as crianças. E isso também revela uma mudança que está acontecendo no século XVIII, né, na metade do século XVIII, fora da infância. Né? A própria ideia de infância. Não exatamente a ideia, mas de como a gente cria uma imagem, né, dessa fase da vida. Digo uma imagem que se distingue, né, de uma primeira infância, do momento de um bebê, assim, para um momento em que eles já estão se tornando um jovem adulto. Então, esse momento da infância, essa mudança na ideia de infância, também traz essa novidade, né, na forma como esses retratos de corte começam a aparecer. Então, esses herdeirinhos, começam cada vez mais a aparecer nesses retratos, e muitos, inclusive, do próprio Thomas Lawrence. Ele foi um grande retratista também de crianças. Acho que vale a pena notar aqui que são 3 crianças, tem uma diferença de gênero muito marcada, que está muito demarcada nas roupas. Claro que o menino parece talvez um pouco mais velho, mas de todo modo ele está colocado aí uma maneira mais elevada na pintura. E as vestes, enquanto das meninas essa veste branca, um pouco neutra, ele está com essa roupa vermelha, com essa faixa, que também é a mesma cor da cortina, mas pintada aqui de modo mais vibrante. E o vermelho é justamente a cor associada à nobreza, né? À distinção, é uma cor que tem um certo valor na pintura. Então, também é um elemento que a gente pode olhar como essa geração, né? De avô, homem mais rico da Inglaterra, pai, essa família que adquiriu o título de nobreza, e agora com esse primogênito que é o herdeiro dessa linhagem, né? Sim, exatamente. Eu acho que é uma cor que pode ser lida dessa forma, né?
É um código, de novo, eu acho que é importante pensar no retrato como um gênero na pintura em que você tem que ler todas essas características. Então, entender que ser representado usando vestes vermelhas também carrega uma série de simbologias, né? Uma série de características. E sim, ele também é o centro, né? Ao lado das irmãs, colocando, né, essa postura de primogênito, não sei se de primogênito, mas do herdeiro da família. Uhum. Um outro elemento que chama atenção aqui é a presença desse cão de raça, né, perdigueiro, que você comentou comigo que tem uma relação com um presente dado para essa família. Sim. Vale a pena destacar. Não, acho que a gente não pode assim, afirmar, né? Mas assim, não existe uma documentação provando, mas a gente sabe que o rei Jorge III, esse que foi muito próximo, ele deu para a família Flúdier um cão perdigueiro, numa época bem próxima desse retrato, foi acho que no 1800, assim. Então é muito possível que esse cão que está presente seja um presente do rei. O que, de novo, também apresenta o prestígio dessa família, né, nessa sua relação com o rei. Uhum. Também pensando que os cães perdigueiros eram muito usados, né, por essas famílias, eles eram um hábito de famílias nobres, né, que criavam cães e concorriam, digamos, em corridas de cachorro. Então, também é um animal que representa esse hábito, né, dessa classe social. E ainda, eu acho que também ele não está sendo colocado assim também apenas como esse com todas essas características. Eu acho que ele também está se relacionando com as crianças, né? Uhum. Também tem um gesto de afeto, né, na forma como a filha mais velha está abraçando o cão. Família, né? Mais próxima, né? Eu acho que também dizem que pode ser uma espécie de forma de representar o afeto do pai, né? O pai justamente que está encomendando o retrato de seus filhos. E eu acho que tem um detalhe, se você aproximar mais também, que é legal de ver, que também a filha mais velha, ela tá usando uma pulseira de coral, uma pulseira vermelha, né? E que era um tipo de joia muito usado nessa época. E que tinha uma simbologia, para além de ser uma joia, né, assim, e ter seu valor material, ela também tinha era muito usada como uma forma de proteção. Então, acreditavam que o coral, enquanto uma matéria mesmo, né, enquanto um mineral, ele tinha propriedades curativas e era, então, uma proteção muitas vezes dada pelos pais aos seus filhos. Então, eu acho que também um detalhe, né? Mas é um detalhe que eu acho que também mostra um pouco de uma relação de cuidado, de proteção, né? Desse ambiente familiar. Eu acho, então, que vale comentar que o MASP, além desses últimos minutos que nos restam, o retrato do Jorge IV, né, que o MASP tem, que é um retrato apenas de rosto, um retrato menor, mas que está diretamente associado a um outro retrato de corpo inteiro que a gente pode comentar aqui, e eu acho que vale a pena, depois eu comento um pouco a relação do MASP com os pintores ingleses. Você vai botar aí essa imagem ou a gente vai comentar? Na verdade, o do MASP é um outro, né? Que é quase como se fosse uma seção desse. Vou colocar as duas na sequência para vocês verem. Essa obra do MASP, essa menor, ela é logo da fundação do museu, acho que ela foi doada pelo próprio Assis Chateaubriand, né, em 1948, 50, e é do rei que Jorge, ele foi, assim, ele nesse momento em que o pai dele ficou, já teve problemas de saúde, ele assumiu a regência e depois a coroa. E foi um líder bem imponente, assim,
bastante vaidoso, pelo visto, como a gente vê os retratos, e esse retrato do Masp, ele parece ser uma espécie de, eu não sei se a gente pode dizer que é um estudo, mas ele está dialogando diretamente com esse outro retrato de maior porte, que o Gui mostrou antes, pela própria forma, né, como o rosto dele está virado, pelo elemento dessa coluna, no ângulo onde essa coluna está colocada, é quase como se ele dialogasse diretamente com esse retrato, que foi feito em 1820 ou 21, no momento da coroação. De novo, eu acho que esse é um ótimo exemplo de um retrato de corpo inteiro. É muito comum nesse tipo de retrato que todos esses elementos falassem. Então, o rei ele não está sendo coroado, mas a coroa está numa mesa, como se fosse uma mesa que é amparadora, né? Assim, de novo, eu acho importante reforçar, assim, o retrato é um tipo de pintura que é quase como se funcionasse como um tipo de pintura de adjetivos, sabe? Não é uma pintura de verbos, de acontecimentos, de ação. Ela é uma pintura que pontua elementos que caracterizam e que a gente precisa saber ler. Fico pensando como que isso pode ser apropriado, sabe, nesses desenhos. Que tipo de elementos podem ser inseridos para um público que vai hoje ver esses retratos e pensar em como atualizá-los. O que pode ser lido e o que pode representar esses retratados. O que pode substituir, né, inclusive, os elementos que estão na obra da semana. Esse retrato ele tem uma outra característica que eu acho que é importante, o retrato maior, que é um retrato gigantesco, é um retrato de 2,89 metros, enquanto a maior parte dos retratos de corpo inteiro desse período tinham 2,40 metros ou 2,50 metros, o Thomas Lawrence ele se diferenciou muito e foi muito apreciado pela aristocracia, digamos, justamente por oferecer telas maiores do que as demais no mercado. Então, ele oferecia trabalhos de 2,70 metros e 2,90 metros nesse caso. Então, imagina, esse rei ele é totalmente imponente, majestoso, ele está maior, né? Muito maior do que numa escala 1 para 1, né? Do que numa escala humana. O próprio rei Jorge IV também ele abraçou, né, o Thomas Lawrence desde cedo e foi quem consagrou assim, ele como presidente da Academia de Belas Artes em 1820, já, né, no momento em que ele já mais final da sua carreira. E, inclusive, chamou o Thomas Lawrence para representar o Estado britânico, né, de uma forma muito significativa. Então, ele convidou o Thomas Lawrence entre 1815 e 20 para viajar pela Europa para fazer retratos das principais líderes das nações europeias que se juntaram contra o Napoleão nas guerras napoleônicas e que derrotaram, né, na Batalha de Waterloo. E hoje em dia essas pinturas, uma série enorme, todos assim nessa mesma escala, muito grandes assim, estão todos no Castelo de Windsor, numa sala que chama Salão Waterloo. Então é importante ver como que o Thomas Lawrence ele transitou desde tipo pinturas da aristocracia, da nobreza, mas também de outras pessoas que começaram a se tornar celebridades na época. Então, algumas atrizes que ganhavam muito visibilidade, ou mesmo filhos, né? Então, de alguma forma, ele retratou todo mundo que era retratável, assim. Ou pelo menos, eu acho que num símbolo de celebridade numa sociedade aristocrata. E o próprio conceito de celebridade na real, né? São figuras que se relacionam. De pensar depois futuramente a princesa Diana, isso fica muito marcado. O que você falou, mas a própria noção de celebridade nasce atrelada Sim. à família real, né? Depois pensar a princesa Diana séculos depois, tudo que aconteceu, enfim, toda essa noção de tabloides e tudo mais, que é muito marcadamente nas celebridades da música e tal, nasce com a família real, assim, com essa curiosidade sobre a vida particular dessas pessoas. Não, eu gostaria só de sublinhar, eu acho que a gente já fez uma boa passagem aí sobre a trajetória, sobre a obra em questão dessa semana. Comentar rapidamente sobre o contexto, né? Porque é curioso que um museu aqui na América do Sul, no Brasil, tenha tantas obras
de pintores ingleses, e aqui 2 obras desse importante retratista da virada do 18 para o 19, Thomas Lawrence, porque, enfim, o MASP foi criado pelo Assis Chateaubriand, que era um magnata, é conhecido por ser um magnata da televisão, foi quem trouxe a televisão para o Brasil, ali nos anos 50, mas também, além disso, ele foi embaixador do Brasil em Londres, ali nos anos 40, e justamente através dessas relações que ele estabeleceu em Londres, até mesmo com a própria rainha Elizabeth, já na época, que ele convida a rainha para vir à abertura do edifício do MASP na Avenida Paulista, em 1968. Então, a rainha, que até hoje é a rainha da Inglaterra, naquele momento mais jovem, vem ao Brasil, se não me engano, a única vinda dela ao Brasil, em alguns dias de atividades ligadas ao consulado britânico, e inaugura o MASP com o Assis Chateaubriand já bem doente, em vida, o museu só podendo ser aberto para o público no ano seguinte. Então, tem uma certa geopolítica da vinda dessas obras para o Brasil, que eu acho que vale destacar. Mesmo essa obra dessa semana tenha sido uma doação da família Soares Sampaio, de 52, esse mesmo período aí do início do MASP, né, que é fundado em 47. De todo modo, era o Chateaubriand, junto ao Pietro Maria Bardi, que escolhiam muitas das obras que eram compradas e doadas por essas famílias. Então, é possível afirmar que o Chateaubriand agia de uma maneira mais ou menos direta na aquisição dessas obras de artistas ingleses, para que o MASP, um acervo brasileiro, também tivesse uma conexão com esse país que ele tanto apreciava, que ele tinha vivido e tinha conhecido ali de perto a sua aristocracia do seu tempo, né? Como embaixador, ele conheceu essas figuras contemporâneas a ele, como a própria Rainha Elizabeth, que o apreciava muito. Então, não sei se você quer comentar algo, a gente pode ir para as perguntas. Não eu acho que o Thomas Lawrence ele não está sozinho nesse acervo, né, nessa parte do acervo. Eu acho que ele também está acompanhado pelo próprio Joshua Reynolds, que também foi presidente, um dos membros fundadores da Real Academia de Belas Artes, um Thomas Gainsborough, um Turner, né? Então eu acho que tem um pouco desse mesmo universo, né, dessa linha inglesa de pintura que é bem específica, né? Vamos lá para as perguntas. E que, em tese, teria influenciado menos a pintura brasileira, enfim, mais conectada à tradição da Europa continental. Mas isso é um tema para outra live. Tem, por enquanto, 3 perguntas aqui. A primeira sobre esse contexto de Revolução Francesa. Ele retratava as figuras, o Thomas Lawrence, retratava as figuras reais de maneira mais sóbria, como vocês falavam. Acho que ele pergunta aqui se tem, aí na outra pergunta, algo que soasse como afirmação da nobreza, mas também como mostrar ela de maneira verdadeira, humana. Acho que a pergunta vai no sentido de se essa maneira dele representar, humanizar a nobreza inglesa ia contra uma ideia da nobreza como alguém que, enfim, que não merecia aquele poder, aquele dinheiro da nação e tudo mais. Enfim, eu sei, você já comentou a questão da Inglaterra, mas acho que vale a pena comentar que sim, né, a monarquia britânica, mais ou menos, em alguns momentos ela se sentiu ameaçada, enfim. Então, acho que é nesse sentido a pergunta do ouvinte, né? Não sei como dizer. Pedro Eugênio, AC. Eu acho que isso, assim, não, como a gente mesmo falou, assim, o retrato da Rainha Carlota, ele não foi aceito na coleção real no momento, ele ficou, o pintor guardou ele no próprio ateliê durante a vida inteira, isso inicialmente não foi bem recebido, mas se tornou uma característica muito forte dos retratos do Thomas Lawrence depois, né? Que é de pensar, eu acho que é muito mais de dar uma característica individual, sabe? Que é um traço do romantismo, de trazer essa emoção, de trazer uma personalidade, sabe? De não ser apenas um chefe de Estado, mas um duque, uma condessa, mas que eles tenham sua própria subjetividade, assim, que eles tenham seus traços pessoais também representados nesse retrato. Eu acho que isso, assim, em várias pinturas fica mais evidente, assim, acho que principalmente nas roupas. É que parece um absurdo falar
de que essa rainha está num vestido simples, mas se a gente olha, né, se a gente tenta olhar com os olhos da época, isso seria visto dessa. Estão vindo milhares de perguntas aqui, eu não sei o que fazer com elas. Você lê? Tá indo para você também? Tá. Eu só estou vendo 4 perguntas aqui por enquanto. Tem a Flávia Lucy, que pede para a gente repetir o nome do pintor. Então, acho que a gente já falou algumas vezes, mas é Thomas Lawrence. Esse nome aparece várias vezes aí no Instagram do MASP essa semana. Então, enfim, depois ela pode consultar lá também. E a outra pessoa pergunta justamente também, Dripa Islami, sobre essa intenção de humanizá-lo. Acho uma pergunta que apareceu aqui muitas vezes. De humanizá-lo quem? O retratado. A aristocracia. A aristocracia, o retratado. sim. Eu acho que tem, sim, tem essa característica de poder trazer, não um retrato genérico, sabe? Mas um retrato que traga um pouco mais, assim, um retrato que, de alguma forma, traga uma relação mais próxima com aquela pessoa retratada. Porque, de todo modo, esses retratos, se comprados por essas famílias, eles eram destinados, sobretudo, a serem expostos. Claro, podiam passar pelos salões, eventualmente, mas eles eram, o destino final era a casa desses compradores. Então, não necessariamente tinha um objetivo imediato de vender uma imagem para o restante da população de que essas pessoas fossem mais ou menos humanas. Acho importante também pensar isso, é verdade. Por mais que os salões, né, as exposições feitas pelas academias de belas artes, que a gente chama de salões, fossem um momento de colocar de criar uma das primeiras situações em que a arte é colocada numa esfera pública, sabe? São os primeiros casos de exposição em que o público geral, assim, a sociedade, pode ir visitar um espaço para ver uma quantidade muito grande de trabalhos. Num ambiente, né, não numa igreja, é uma questão bem forte, assim, de uma sociedade laica, moderna. Então, é curioso, os retratos muitas vezes eram, sim, expostos em salões, mas também tinha uma espécie de estratégia de marketing, sabe? Era ao ter colocar retratos nos salões que os pintores muitas vezes ganhavam novas encomendas. Então, tem, acho que, essa relação entre construção de uma identidade, né, para essa aristocracia, a afirmação dessa aristocracia e a política de mecenato nas artes. No caso do Thomas Lawrence, ela é bem significativa. Um outro nobre via o retrato que ele tinha feito do outro nobre já representado e podia comissionar outras pinturas sobre a sua família. Então, era uma maneira também de receber novas contratações. Enfim, então eu acho que, para a gente encerrar, caso tenha outras perguntas, eu acho que vale a pena, para quem for se debruçar nessa obra, reparar em como interpretar essas coisas, sabe? Como interpretar detalhes que são essas características, são esses atributos, né? Que falam sobre a pessoa retratada. Eu acho que isso é uma questão muito forte no trabalho do Thomas Lawrence e da retratística de uma forma geral. Sim. Sim, muito obrigado, Laura, pelo diálogo aqui sobre esse trabalho. E repetir, convidar todo mundo a produzir os seus desenhos, esse projeto tão legal que a gente tem feito, que tem recebido tanto material incrível todas as semanas, essa semana com essa obra cheia de sentidos possíveis, né, para serem atualizados ou repensados ou colocados em novos contextos. O MASP aceita os desenhos com o hashtag MASP Desenhos em Casa, colocados até as 23h59 do próximo domingo. E a seleção dos trabalhos, como tem sido feita, dos 9 trabalhos ganhadores, né, como os trabalhos mais interessantes julgados pela curadoria do museu, são apresentados também no Instagram às segundas-feiras à noite. Então, agradecer mais uma vez a presença da Laura e Obrigada, um abraço a todos e boa tarde. Tchau, tchau.